Abram as vossas Bíblias, livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias é profeta maior. Se você abrir a sua Bíblia mais ou menos no meio, você vai encontrar livro de Salmos. Aí você vai um pouquinho para frente. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Capítulo 29, versículos 12 e 13. Tema do louvor e da pregação é o mesmo, não é? Clama-me. Amém? Todos acharam? Podemos fazer uma leitura bem compartilhada? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 12. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. E o versículo 13, vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Amém? Podem sentar, amados. O profeta Jeremias, ele trabalha, ou ele profetiza em sintonia com outro profeta maior também. Então, quando você pega Jeremias, Ezequiel e Jeremias, os dois têm uma função bem específica. Enquanto Jeremias está aqui profetizando para a nação de Israel, que tinha sido levado cativa para o império babilônico de Nabucodonosor, o profeta Ezequiel estava lá dentro do cativeiro. Então, o profeta Ezequiel, ele é profeta de cativo ou de cativeiro, e o profeta Jeremias, ele está aqui. A função destes dois homens de Deus era trazer consciência para o povo. De que forma? Quando o profeta Ezequiel estava lá dentro do cativeiro babilônico, sendo usado por Deus para profetizar para aquela nação cativa, que eles jamais poderiam levantar contra o império babilônico, mas tinha de cumprir ali toda a estrutura que precisava ser cumprida, ou todo o processo do castigo de Deus para aquela nação. O profeta Jeremias, ele estava aqui em Jerusalém, totalmente devastada, totalmente destruída, templo lançado por terra, e a função do profeta Jeremias era profetizar para que o povo não intentasse contra a nação babilônica e nem tentasse também edificar o reino, ou edificar aqui palácio, edificar aqui o tabernáculo. Também estava profetizando que o povo não poderia plantar, não poderia cultivar a terra por um período nada menos, nada mais do que 70 anos, porque este é o tempo em que o próprio Deus toma como juízo para punir a nação de Israel, em detrimento de uma questãozinha, 490 anos de transgressão contra Deus. A gente para e tenta buscar uma realidade viável para isto, e se a gente não tiver aqui um coração contrito e quebrantado, a gente vai perceber um Deus perverso, um Deus que pune, um Deus que traz juízo, mas nunca vai encontrar um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus que, sobretudo, tem uma palavra, e esta palavra para o seu povo, ela não é meramente uma palavra lançada ao vento, mas é uma palavra para ser cumprida, porque em se cumprindo a palavra de Deus, então este povo sempre é abençoado. Seja isso no contexto mesmo de ir para o cativeiro, do sofrimento, de poder então estar ali sendo escravizado por uma nação totalmente diferente e inimiga, ou caso fosse dentro do próprio contexto da nação de Israel, povo de Deus, e trazendo ali uma mensagem totalmente atípica também. Vocês não podem produzir, vocês não podem semear a terra, vocês não podem trabalhar a terra, vocês não podem cultivar o gado de vocês. Quando a gente pega este livro para lê-lo de uma forma mais profunda, então este povo ignora um pouco a fala de Deus e eles tentam cultivar a terra, os que estavam em Jerusalém,
E a Bíblia diz que quando eles estão ali tentando cultivar a terra, vem uma besta fera, um leão do campo, pega um e mata, vem um outro animal, está bem feroz, pega o outro e destroça totalmente, até esse povo ter a consciência de que a palavra de Deus é feita para obedecer, para se cumprir. Porque a partir do momento que o homem traz em si a consciência de servir este Deus, ele não vai servir este Deus do seu ponto de vista, mas em cima daquilo que o próprio Deus requer de cada um de nós. E aqui a proposta era única e exclusivamente obediência, ou seja, vocês vão guardar um ano sabático a cada 6 anos. Então o 7º ano é sabático, e por 490 anos o povo violou esta guarda do sábado, do ano sabático, e posteriormente Deus vai cobrar isto da nação, Deus cobra isto da nação. E aqui esta mensagem que eu trouxe para vocês, o que eu li para vocês, já era uma mensagem antecipada da parte de Deus, para que aquele povo pudesse compreender quais eram os desígnios de Deus, quais eram a vontade de Deus e quais eram os caminhos que Deus estava tramando ou traçando para que aquele povo pudesse trilhar. No versículo 1 deste capítulo 29 mesmo, próprio profeta Jeremias, ele escreve uma carta, ele manda de Jerusalém para o cativeiro, para a Babilônia, e nesta carta, este é, pois, o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciãos e líderes que ainda viviam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isto aconteceu depois que o rei Joaquim, mas chegando um pouco mais embaixo, o conteúdo desta carta: assim diz o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia: edificai, pois, casas, habitai nelas, plantai pomares e comei de seus frutos, casai-vos, gerai filhos e filhas, escolhei esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Dedicai-vos a buscar a prosperidade da cidade, para onde eu vos desterrei, e orai ao Senhor em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Então Deus pega o povo, tira da nação, tira do seu espaço geográfico, leva para uma nação totalmente atípica, totalmente de costumes pagãos, e mesmo assim punindo aquele povo, a mensagem do profeta para aquela nação que estava totalmente escravizada em cativeiro era: agora vocês vão viver aí, vocês vão casar, vocês vão produzir, vocês vão plantar, e assim, à medida que vocês forem prosperando, estarão prosperando a cidade, e à medida que prosperarem a cidade, eu estarei prosperando vocês. Mas sobretudo no cativeiro, porque em Jerusalém vocês não podem ficar. Seria pegar a igreja e tirar a igreja do seu contexto e levar a igreja para um local totalmente contraditório, totalmente antagônico, e pusesse a igreja longe da sua estrutura, do seu prédio, da sua cidade, da sua nação, para que o povo de Deus cumprisse ali uma pena em desobediência à palavra de Deus. Mas sobretudo o próprio Deus ainda estava falando: olha, cultuem, celebrem, plantem, casem, colham, edifiquem casas, porque à medida que vocês estiverem prosperando a cidade, eu vou prosperar vocês, mas não dentro da igreja, porque vocês não cumpriram o papel e a função que eu ordenei e que eu deixei para que cada um de vocês cumprissem. É uma contradição extrema, mas Deus é Deus. Deus usa o ímpio para corrigir o seu santo e o seu povo quando necessário. Nabucodonosor é um destes homens. Ciro foi outro deste homem, outro homem igual a este. Dário foi outro homem, o Dario, outro homem. Artaxerxes, outro homem, que Deus usa, homens ímpios, mas que Deus usa para corrigir o seu povo.
Será quem Deus está usando para corrigir o seu povo? Tem nome? É pessoal? Será que a gente pode trazer o nome de pandemia? Será que a gente pode trazer o nome de judiciário? Será que a gente pode trazer o nome também de legislativo? De executivo? Será que este tempo não é um tempo para que o povo de Deus compreenda que de fato estamos sendo punidos em detrimento da rebeldia do próprio povo de Deus na face da terra? Acontece isto e a proposta do profeta é única e exclusivamente trazer alento para que este povo, no mínimo, possa sofrer e produzir adequadamente dentro daquilo que o próprio Deus está determinando, para que no seu sofrimento ele possa ser próspero e prosperar a cidade. Ou seja, a igreja não vai bem, mas este povo vai ter que edificar alguma coisa para fora. E aí, quando está trazendo esta consciência, irmãos, de plantar, de cultivar, de criar famílias, de cuidar do bem-estar pessoal e da cidade, será também que neste contexto a possibilidade de pensar que aqueles que foram constituídos para punir a igreja como homens, também a gente não tem que trazer uma resposta de prosperidade para que eles compreendam que o próprio Deus que levantou estes por aí para trazer algum tipo de sentença, algum tipo de proposta, algum tipo de decreto também, para perceber que existe um Deus e que usa o ímpio para punir o próprio povo de Deus. A pandemia é algo típico para isto. Porque é o tempo de você compreender, ou você se revolta, ou você é humilhado. E se você se revoltar, você está revoltando contra a palavra de Deus. E se você é humilhado, você está sendo humilhado por aquele que o próprio Deus levanta como ímpio para humilhar você, porque você não aprendeu bem a lição de casa, a tarefa de casa, o dever de casa, e contrariou todos os preceitos e todas as ordenanças da palavra de Deus. Pessoas que estão reféns, crentes, pastores, líderes, e que não sabem por que estão refém. Processo da igreja e adoração, irmãos. E a gente pega dentro disto que eu li para vocês: então me invocareis e me achareis, quando vocês orarem mesmo de verdade, e eu vos darei atenção. Mas tem uma coisa: vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de verdade, de coração. Transformação, santidade, unção, compreensão lógica. Se Deus é Deus e se Ele é soberano, e se eu sou servo deste Deus, então cabe a mim prostrar perante este Deus, obedecer aquilo que Ele propôs para o meu benefício e para o benefício do meu povo. Se Deus é Deus e se Ele determina, cabe a mim, como servo deste Deus, cumprir as suas ordenanças. Se Deus é Deus e Ele traz em si a capacidade de se demonstrar como um Deus santo, soberano, poderoso, cabe a mim ser santo e compreender a soberania de Deus, o poder de Deus, e proclamar a mensagem deste Deus para os povos. Se Deus é Deus de verdade, então eu não tenho que ser crente de mentira, eu não tenho que ser crente de brincadeira, mas Deus é autêntico, é verdadeiro, é justo e é fiel. Cabe a mim ser autêntico, verdadeiro, justo e fiel, porque este Deus me chamou para ser assim como Ele é, para que eu possa trazer esta mesma abordagem de vida. Por isto no início, e criou Deus o homem segundo a sua imagem e semelhança. Por isto, posteriormente, e o homem, ele foi regenerado em Cristo Jesus para toda boa obra. Sempre você vai trazer a imagem de Deus, a glória de Deus, para manifestar ao povo, e quando você não cumpre o seu papel,
você é espezinhado, você é levado cativo, você sofre, e a dura serviço você tem de compreender, porque se você tem Deus na compreensão de que Ele é Pai, este Pai, Hebreus diz que Ele te pega, Ele te disciplina porque Ele te ama. E aqui Ele está fazendo isto para com a nação. A mensagem do profeta Jeremias era para que o povo pudesse aprender a adorar o único Deus, o verdadeiro Deus, de forma verdadeira. Porque ainda é fácil, eu posso adorar o Deus verdadeiro de forma falsa. Mas não é assim que funciona. Deus não aceita. Eu posso elogiá-lo e bendizê-lo, mas deixar a minha fala longe do meu coração. O profeta diz que não. Eu posso orar a Ele para aplacar a sua ira, mas é somente uma capacidade de falar com Ele, porque Ele vai me ouvir. Aí o profeta diz, é de coração? Não. Então, acabou, ele não responde, porque para ele responder, você tem que buscar de todo o coração. É verdadeiro, porque Ele é verdadeiro, e qualquer possibilidade daquilo que é falso, não combina com Ele. Por exemplo, Deus... Ele não vai coadunar com qualquer objeto falsificado que se vende no Paraguai. Crente não vai coadunar com crente, Deus não vai coadunar com crente que propõe servi-lo, mas quando sai porta fora está fazendo coisas que denigrem a imagem e o reino de Deus. E se alguém pisar no calo deste crente, vai pisar porque Deus pôs para pisar. E se alguém se tornar uma pedra de tropeço na vida deste crente, vai ser pedra de tropeço porque Deus pôs. E se alguém se tornar uma pedrinha no sapato deste crente, vai ser esta pedrinha porque o próprio Deus pôs para humilhar esse crente, para conscientizar esse crente daquilo que ele tem que fazer. E se alguém criar decretos, e aí monocrático, e determinar, olha, fecha-se o estado de São Paulo, ele vai mandar. Bom, mas... não se pode fechar a igreja. A Constituição diz isto. Então, mas apareceu alguém e decidiu, e acabou. E a igreja em São Paulo está fechada. E daí ouvindo o próprio ministro do Supremo falando. Tem uma igreja aí que o centro dela chama-se Cidade de Deus. É a Igreja Mundial do Poder de Deus. Lá cabe 100 mil pessoas. Então, se você tira e põe ali, é só 25%, tem 25 mil pessoas lá dentro. Tem o Templo de Salomão que cabe 9 mil pessoas, 10 mil, arredonda. Se você põe só 25%, você vai ter 2.500 pessoas. Tem, aí fala outra igreja aqui, bem dentro, ele está falando isso bem abertamente. Então, é por isso que eu estou falando para vocês. Está no YouTube. E ele está falando aqui, o Gilmar Mendes. Tem a outra igreja, que ela, do R.R. Soares, que ela comporta 5 mil pessoas sentadas. Bom, aí se você tirar 25% de 5 mil, você vai ter aí mais de 1.700 pessoas. Onde tem 25 mil pessoas, irmãos, tem contágio. Onde tem 2.500 pessoas, tem contágio. Onde tem 1.500 pessoas reunidas, tem contágio. Aí aparece um bispo de uma Assembleia de Deus falando, mostrando aqui, a igreja dele é no formato de teatro mesmo, e ele falando, aí, estou fechado, aqui ocupando todos estes bancos, todos estariam aqui celebrando, mas aqui agora eu quero deixar o meu protesto. Que tipo de protesto? Porque ele não cumpriu aquilo que de fato lhe era devido cumprir. Porque as igrejas não cumpriram aquilo que de fato era necessário cumprir. Se envolver menos com política, se envolver menos com aquilo que é material, se envolver menos com o negócio desta vida e se envolver mais com o reino de Deus. Porque se não estiver equivocado, e vocês sabem disso, este Covid-19, coronavírus, que aumentou para Covid-19, cepa 1, cepa 2, a cepa 1 é brasileira, é mais perigosa ainda, nasceu num país comunista. Por que será? Não se tem consciência de Deus lá. Alguns dizem que era um morcego que passou
o contágio para um animal ali, não lembro mais o nome, que o ser humano pegou para comer, e lá o chinês come de tudo mesmo, e comeu e ficou contaminado. Outros dizem que foi fabricado em laboratório. A questão é que foi criado num país ateu, em que Deus não existe. E se alguém for pego cultuando a Deus, vai para a prisão, vai ser sentenciado. E aí chegou aqui, num país estritamente cristão, 97% da população brasileira diz-se cristão, seja de linha reformada ou católicos, cristãos. E aí vem um vírus de lá, de um país ateu, e entra dentro de um país que supostamente Deus tinha que ser o Senhor. Por que este vírus entrou? Porque a igreja não fez o seu papel. Por que a igreja não fez o seu papel? Porque ela parou de orar para buscar a manifestação do reino de Deus e proclamar libertação aos cativos. E o que ela está fazendo? Se envolvendo com tudo, menos isto. Para que orar? É coisa do passado, não é? Mas em toda a história da igreja você vai perceber, ou toda a história bíblica, que é quando o povo de Deus ora que o sobrenatural acontece. Então, se não ora, não tem sobrenatural. Se ora buscando material, não tem material, é material, não é sobre. Então tem que ser alguma coisa sobrenatural. O natural é natural, o material é material. Se você está buscando prosperidade financeira, finanças que você quer, você não está buscando a glória de Deus, você não está proclamando o reino de Deus, você não está divulgando a mensagem deste evangelho para que as criaturas creiam e aceitem a Jesus. E a Bíblia está falando, quando há esta possibilidade daquele que está no poder governar com temor, a gente vive tranquilo. Mas quando não há esta possibilidade, no Brasil o poder divide-se em 3, quando não há esta possibilidade, então a gente vai sofrer. E nós estamos sofrendo. Eu, em particular, não acho que um pastor tem que ser deputado. Aí você pega a bancada da Bíblia. Não, mas eles estão brigando pelos meus interesses. Quem briga pelos meus interesses, irmãos, sou eu em oração. Quem me defende não é deputado federal, estadual, vereador. Quem me defende é Deus. Porque se Deus quiser que eu vá para o sacrifício, eu vou. Se Deus quiser me libertar, Ele me liberta. É assim com a nossa postura, é assim com a nossa realidade. E qualquer coisa que a gente inventar, a gente vai estar inventando contra Deus. Porque toda sabedoria humana, desde a queda do homem, é contra Deus. Não é a favor de Deus. Não, mas é porque eu penso que eu sou um melhor político do que um pastor. Problema seu. Se quiser assumir qualquer cargo público aí, então tire este cargo pastor e não use do nome para adquirir votos dentro da igreja para te representar, porque bancada da Bíblia não representa o povo de Deus. O que representa o povo de Deus é o Evangelho, este que a gente vive, este que a gente alimenta por ele, este que a gente prega, este que nutre a nossa alma e este que nos traz garantia de vida eterna. Bom, mas cadê a bancada da Bíblia para abrir as igrejas fechadas? Não foi suficiente, porque só é uma bancada que representa uma Bíblia, que supostamente está fechada e que não é proclamada. Mas aí o pastor está ali no congresso para discutir com o outro, bater boca com ele, tentar aprovar projetos e tentar negar o projeto do outro. Não é assim que acontece. A nossa luta, ela não é contra homens, a Bíblia está falando isto, e a gente compreende este processo dentro desta estrutura do próprio profeta, porque eles se envolvem, a nação de Israel se envolve demasiadamente com aquilo que supostamente era o inimigo, e de repente eles não compreendem que eles mesmos estavam sendo inimigo da própria nação, porque não estavam obedecendo a palavra de Deus. O rei, o sacerdote, o profeta, os príncipes, todos foram levados cativos e todos foram sofrer. A mensagem do profeta era para que o povo pudesse aprender a adorar o único Deus de forma verdadeira. E no versículo 7 diz assim: procurai a paz da cidade, procurai a paz, orai ao Senhor em favor dela, porque o progresso da cidade será a vossa prosperidade. Então, mas qual cidade?
onde nós estamos habitando? Não, a cidade que você está cativo. Procure a paz de quem está te perseguindo, de quem está te aprisionando, porque isto gera prosperidade em você. Como que você vai procurar a paz se não for mediante a pregação do Evangelho da paz? Este Deus tudo pode, este Deus tudo faz, este Deus nada escapa ao seu controle. Este Deus, Ele sempre tem esta possibilidade de poder e de querer e de realizar todas as coisas, porque Ele é Deus. Porque a gente vai inventar moda que a gente não dá conta de resolver, irmãos? E aí, o versículo 11, eu é que sei que pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor. Que tipo de pensamento? De paz, não de mal. Por que a gente está sofrendo então? Para vocês compreenderem, adorar legitimamente traz paz para a cidade. E aí, bom, mas se é de paz, eu devo sofrer? Se você não obedecer a palavra, você já está sofrendo. E depois ele continua, para vos dar um fim desejável. Então eu é que sei que pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um fim desejável. Deus quer te abençoar. Deus quer poder estar no controle da sua vida. Deus quer poder ter a sua palavra praticada no seu coração, na sua mente, todos os dias. Deus quer poder contar com você para manifestar o seu reino na face da terra. A função da igreja é justamente esta, única e exclusivamente esta: manifestar a glória de Deus e não a glória de homens. Quando a gente manifesta a glória de homens, a gente cai no fracasso. Quando a gente manifesta a glória de Deus, o sucesso é alguma coisa que já está acontecendo nas nossas vidas. A forma de agir do povo em relação à palavra de Deus neste contexto do profeta Jeremias e no contexto em que estamos vivendo, determinava a vitória ou o fracasso do povo de Deus. Então, tanto para o profeta quanto para a igreja hoje, a forma de agir do povo é que determina a vitória ou a derrota, a vitória ou o fracasso. Porque Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra e para que ela se cumpra em nossas vidas. Mas Deus não tem por obrigação de cumprir palavra de homem nenhum, de segmento nenhum, de possibilidade nenhuma. E a gente vai pegar justamente isso, irmãos. A capacidade de determinar a vitória ou a derrota da nação, a vitória ou a derrota do povo de Deus na face da terra estava única e exclusivamente na capacidade de obedecer, de clamar, de ser legítimo e verdadeiro, mas principalmente compreender o aspecto pedagógico de Deus. Deus sempre está ensinando o homem. Quando o homem não aprende de forma tradicional, Deus vai pesar a mão para que ele aprenda de forma que quebre os viés, que quebre os padrões. Forma tradicional, a palavra de Deus está falando, logo eu obedeço. Vida de santidade, vida de consagração, vida de clamor, vida de adoração verdadeira. Esta é a proposta de Deus. Aprenda a ser um adorador. E isto é uma possibilidade grande para de fato compreendermos que Deus está nos ensinando. E ainda, e daí? Quem me ensina de fato e de verdade? A Bíblia está falando que o Espírito Santo está aí, disposto a te ensinar o tempo todo. Porque você, por você, sequer sabe orar. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece as profundezas de Deus, Ele conhece as profundezas do homem, e aquele que conhece as profundezas do homem, ele pega o trágico do homem e leva para dentro de Deus, porque o Espírito é de Deus, e próprio Deus que recebe aquilo abençoa o homem. Mas como é que eu posso permitir que o Espírito Santo adentre as minhas profundezas para pegar o trágico da minha vida e levar para dentro de Deus, se eu não sou santo? Ou não sabeis vós que o Espírito Santo não habita em templos imundos? Palavra de Paulo, o apóstolo, não é? E quando a gente compreende este aspecto pedagógico de Deus com as circunstâncias criadas, quando são
para a bênção, a gente vai compreender também que dentro dessas circunstâncias criadas por Deus, a desobediência em não querer obedecer, submeter à vontade de Deus e nem aos seus desígnios, também traz a condição para o fracasso. O tempo todo a gente está percebendo isso aí, o crente abençoado, o crente fracassado. Crente abençoado, crente fracassado. Crente abençoado, é porque ele está fazendo campanha para a prosperidade? Não, é porque ele é crente de verdade, é santo, é servo, é puro, é reto, é íntegro. E o outro? Não, o outro é totalmente o oposto. E aí não precisa nem falar o que é, mas é o oposto deste. E daí? Fracasso está ali o tempo todinho batendo a porta e falando, olha, eu quero entrar porque eu tenho legalidade, eu tenho legitimidade na sua vida, porque você não conseguiu sequer adorar o seu Deus, eu, como fracasso, posso tomar posse da sua vida e posso espezinhar você, e posso escravizar você, e posso levar você para dentro de um cativeiro qualquer e para onde eu quiser, porque você tirou a legalidade de Deus e abriu a legalidade para que eu pudesse vir e destruir e destronar todo o seu ego e subjugar você, escravizar você, pisar você e falar que você é nada. Porque quando o fracasso vem, ele já vem com o nome de nada, porque tudo que você é, você vai perceber que cai por terra na hora. Bom, mas isto é para alguns de nós. Não, isto é para todos nós. Amém? Amém, irmãos? Que Deus tem para o seu povo só vai depender da condição do próprio povo em relação à palavra de Deus, para receber. Deus quer te abençoar. Mas você conhece a palavra de Deus para tomar posse daquilo que Ele prometeu? Deus quer fazer algo novo na sua vida. Mas o Espírito Santo habita em você, ou pode trabalhar na sua vida, para burilar você, o seu caráter, a sua pessoa, e te fazer alguém apto para receber de Deus. Eu é que sei que pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor. Deus te conhece. Homens não me conhecem. Terapeutas não me conhecem. Psicólogo não consegue ler a minha mente. Deus me conhece. Somente Ele me conhece. Somente Ele sabe os intentos do meu coração. Somente Ele sabe a legitimidade do que eu tenho dentro de mim. Se é legítimo para o mal ou se é legítimo para o bem. Se é para o mal é contra Deus. Se é para o bem é a favor de Deus. Porque qualquer proposta legítima no seu coração é aquilo que vai atestar quem vai agir em você. Para a sua bênção ou para o seu fracasso. E aí, irmãos, invocar. E o profeta aqui ele está falando justamente isto. Então vocês vão me invocar, vocês vão chegar a mim, vocês vão orar, e eu vos darei atenção, e eu ouvirei. É invocar. O processo de invocação começa lá em Gênesis 4, 26, e Enos começou a invocar o nome de Deus, é o que a Bíblia está falando, Gênesis 4, 26, e daí para frente nunca mais parou. Então a gente vai remontar logo no início de tudo. O próprio Enos é filho de Sete, é da descendência piedosa. Ele está invocando, é mesmo da descendência daquele que ofereceu o melhor sacrifício para Deus, o Abel. E aí ele está invocando, ele está adorando, ele está glorificando o nome santo do Senhor. A pergunta é, Deus ouve? Deus faz? Se Deus fizer, Ele é Deus. A gente canta isto. E se Ele não fizer, Ele é Deus. A gente canta isto. E sempre é um conflito, porque a ação de Deus está naquilo que a gente não percebe. Ele não está fazendo, é quando Ele faz mais. E daí a gente cai no direito até de diagnosticar a ação de Deus. Ele fez, Ele não fez. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Inspiração que não traz a verdade do que o texto está propondo mesmo, porque Deus sempre está fazendo alguma coisa. Quem não faz é o homem em detrimento a Deus. A nossa adoração sempre tem déficit. A nossa adoração sempre é falsificada. A nossa adoração
Quem gosta de malhar é sempre como whey protein mesmo. Você compra o soro do leite e você fala, olha, eu vou tomar proteína pura. E você pega ali uma porção, um scottzinho de proteína, põe ali, mistura na água. Estou ingerindo 40 gramas de proteína pura. Aí de repente você vai ler no rótulo, você só está ingerindo 27 gramas de proteína, porque o resto é carboidrato. E você está jogando para dentro. E aí, se eu estou jogando proteína para dentro, eu vou ficar musculoso. Você está ingerindo, jogando para dentro proteína, e não está contabilizando carboidrato. De repente você está gordo, você está com pneu, está com barriga, está com pochete, está papudo, queixão, não é? Fofão. E aí, bom, mas por que eu não estou perdendo peso? Porque dentro deste contexto sempre tem uma possibilidade falsa, que não é real. E quando é que você pode compreender aquilo que é verdadeiro? Quando Deus está falando. Por homens, se forem profetas, e santos profetas de Deus, porque o próprio profeta Jeremias, ele está falando para os profetas de lá. Para de profetizar da carne. Para os sacerdotes. Param de ser carnais. E o próprio Ezequiel está lá. Pessoal, não tente irromper contra este império, porque vai dar ruim. Se a gente tentar, a gente vai perder. Então compreendo, a gente tem que ficar aqui 70 anos, a gente obedece, a gente cumpre, a gente casa, a gente celebra, a gente constrói casa, a gente planta, porque quando a gente sair daqui, a gente sai próspero, e a cidade ficou próspera. Simples assim, irmãos. Deus sempre quer abençoar o seu povo, mas Deus não quer negociar. Ele quer abençoar. Negociar é coisa de homem. Ele é Deus. E quando Ele propõe abençoar, Ele quer abençoar. Mas muitos de nós queremos negociar com Deus. Deus não negocia. Satanás negocia. Porque o meio salvo é perdido. Amém? Então, se Ele não negocia, qual é a forma? É invocar, é clamar e é orar. Não, mas eu sou bonito. Aí Deus fala bem para o profeta Samuel, vai lá e fala, olha, Deus não vê segundo os homens, porque o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Pega Davi, é o baixinho, sardento, ruivo, não tem idade para combater gigante, está pastoreando o rebanho, mas é ele que eu escolhi. Pega ele. E a gente está aqui tentando viver de aparência, não é? Buscar de todo o coração também é o conceito que o profeta está propondo. E neste contexto, o que é buscar de todo o coração, irmãos? Em toda cultura separamos a cabeça do coração. Porque aqui eu penso e aqui eu sinto. Mas quando você cai para dentro da Bíblia, cabeça e coração é uma coisa só. E quando você pensa, você está pensando pelo coração. Quando você está sentindo pelo coração. Porque a cabeça, do nosso ponto de vista, é como centro dos pensamentos e da razão e do entendimento. O coração como centro dos sentimentos. Quando a Bíblia fala de coração, principalmente no Velho Testamento, a Bíblia fala do coração como sendo um dispositivo mental, racional, sentimental. Um exemplo disto, você pega Gênesis capítulo 6, versículo 5, eu só peguei um para a gente não tomar muito tempo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração, pensamentos do seu coração, era um só continuamente. Então o coração é que projeta intentos malignos, não é isso que a gente configura como sendo mente, porque o coração, do ponto de vista bíblico, é o centro do homem. É o interior do homem, é a capacidade intelectiva do homem, é o sentimento do homem, é a capacidade deste homem estar na presença de Deus. Agora, irmãos, a nossa dificuldade está em trazer sintonia com os nossos sentimentos, porque, olha, eu penso que razão é uma coisa e sentimento é outra. A Bíblia diz que não. Algumas dicas. Quando a oração é uma aflição, falta coração. Quando a oração é um peso, falta coração. Quando a oração somente em tempos de crises, falta coração.
Quando coisas simples, banais, tiram o lugar da oração, falta coração. Quando não há uma conversão genuína, onde Deus não é o centro, falta coração. Deus sempre está disposto não só a ouvir toda a sua oração, a oração de cada um de vocês, como também Deus está disposto a criar circunstâncias, permitir circunstâncias, para não sobrar nenhuma perspectiva humana onde você possa ancorar o seu coração. Ou seja, se você de fato é alguém que pensa e que sente, você tem que pôr esse seu pensamento e esse seu sentimento à disposição da glória de Deus, e acabou. Caso contrário, você sempre vai estar sendo alguém vítima das circunstâncias. E Deus, Ele vai criar circunstâncias. Bom, de que forma? Simples, Ele pega o povo aqui, pega um exército poderoso, pega esse povo, leva cativo para lá, destrói o templo, põe esse povo escravo, enquanto trabalha o coração do povo. Circunstância, cativeiro. Porque em sã consciência este povo não adora. E quando está falando, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o coração, está falando, quando você for convertido de verdade, para valer. Quando você de fato atestar que é servo do Senhor e demonstrar isto em todas as suas atitudes e postura. Quando a oração não for um peso na sua vida. Quando o oposto for um peso, o não orar for um peso. Não gostamos de orar, mas é o único dispositivo em que você pode ter comunhão íntima, profunda, com aquele que te gerou e te regenerou. Se você não gosta de orar, praticamente você está falando, não gosto de Deus, porque se conversa com Deus, é orando, como você conversa com um amigo, como o cônjuge conversa com o cônjuge, como o vendedor conversa com o cliente, é assim, como você tem que ter aí, hoje, em qualquer segmento profissional, você tem que fazer um cursozinho ali, de percepção, de relacionamento com pessoas, para tratar bem quem vai chegar no estabelecimento. Se você trata bem quem vai chegar no estabelecimento, que você é funcionário, você nem é dono, por que você não vai tratar bem dentro da igreja, do seu relacionamento com Deus e com os demais irmãos? Aqui é a sua casa, você não é funcionário aqui. Aqui é onde Deus te gerou, te regenerou. É aqui que Deus te plantou, é aqui que Deus quer trabalhar na sua vida. E aí, irmãos, permitir circunstâncias para não sobrar nenhuma perspectiva do humano, Deus cria. Porque quando não sobra nenhuma perspectiva do humano, do ser humano mesmo, quando as minhas forças acabam, por obrigação eu tenho que me render perante Deus. E na Babilônia, o povo perdeu toda a perspectiva do humano. Então, depender de quem? De Deus. 2 profetas para isto. E aí a gente pega os outros profetas que a gente chama profetas de cativeiro. Então Ageu estava nesta, Sofonias estava nesta, então tinha outros profetas que estavam ali também. O Ezequiel estava nisso, então profetizando lá dentro, e os profetas que não eram do cativeiro, que estavam aqui junto com Jeremias, e que ao período de 70 anos estava profetizando para o povo, olha, fica quieto na terra, não faz nada, quebra o ativismo, comporte-se. Vocês perceberam que o simples fato de não guardar um ano sabático, Deus puniu e vai ficar 70 anos lá. Então fiquem aqui caso vocês queiram de fato ver a glória de Deus, quietinhos, deixa Deus agir. O mais interessante, irmãos, é que se eu não posso plantar, o que eu vou comer? Se eu não levei o gado para o curral para engordar, quem o fará? Esse povo não podia fazer nada, quem estava fazendo? 70 anos. Quem estava fazendo, irmãos? Ajuda eu a pensar. Quem estava fazendo? Quem estava permitindo os grãos brotarem sem ninguém pôr a mão? Começou a perceber uma luzinha aí, uma dica. Quem? Deus. Deus, irmãos. Deus.
Ajuda, Deus. O gado estava engordando a revelia, porque eu não posso mexer neles. Quem estava engordando o gado? Quando você não interfere na obra de Deus, Deus, Ele te abençoa. Quando você interfere na obra de Deus, geralmente isso vai trazer prejuízo. Porque onde o homem chega, ele traz uma gama daquilo que é mal e daquilo que é ruim. Até dentro da igreja. Mas se você permitir Deus te conduzir, Ele vai te conduzir o tempo todo, você vai estar condicionado a Deus o tempo todo, você vai ter intimidade com Deus, você vai relacionar com Deus, você vai depender integralmente de Deus, e aquilo que for preciso fazer na sua vida, Ele há de fazer, porque Ele é Deus. Buscar de todo o coração, conversão genuína, integral do coração, como sendo centro dos pensamentos, centro das emoções, centro das decisões, é o que Deus procura no seu povo. Vamos orar? Vamos. Que horas a gente começa? Vamos orar? Aí tem que mandar na rede, né? WhatsApp, olha, oração, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? Porque tem que chantagear para o povo vir. O benefício é seu e a gente é que tem que chantagear para você ser abençoado. É uma coisa que eu não entendo, isso é esquizofrenia. Quem vai ser o principal beneficiado, não é? Com a oração, eu mesmo, porque estou na presença de Deus, clamando pelos enfermos, clamando contra a pandemia, clamando contra os homens maus, logo estou na presença de Deus. O simples fato de estar clamando, eu já estou na presença de Deus, conversando com Ele, dialogando com Ele, tendo um DR com Ele, Deus está me abençoando. Mas você quer ser abençoado? Quero. Quem vai orar por mim? É você. Ou você não compreendeu que o princípio da reforma protestante é o sacerdócio cristão? Cada cristão é sacerdote de si mesmo. Então você pode oferecer sacrifício, você pode orar, você pode clamar, você pode se derramar na presença de Deus. Bom, e aí eu vou no confessionário e confesso os meus pecados? Não. Porque não tem ninguém ali para te absolver dos pecados e te dar uma penitência. Agora você vai e reza 10 Ave Maria. Não. Então é você e Deus. Você e Deus, o tempo todo. Senão que a Bíblia está falando, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então eu posso confessar os meus pecados? Confessa para quem vai te ajudar. Não queira alguém que seja conivente com o seu erro, mas queira alguém que queira confrontar os seus erros. Entenderam isso? Aí permita, olha, esse aqui serve. Poucas pessoas têm coragem de ir na Sandra e confidenciar algo. Por quê? Porque ela vai te meter a espada na costela. Na Lúcia. Porque ela vai fazer o mesmo. Em mim. Longe de mim tal coisa, ter que confessar alguma coisa para o pastor. Confesse eu para a Sandra. Confesse eu para a Graça. Confesse eu para a Lúcia, jamais para o pastor. E eu estou aqui, nossa, a igreja é tão maravilhosa, não tem problema nenhum, a igreja está cheia de problemas. Só que não tem coragem. E aí, eu tenho uma facilidade tão grande de conhecer vocês, porque quando eu olho para alguém e essa pessoa abaixa a cara, bem rápido assim, eu já compreendo. Está devendo alguma coisa. Mas ela não vai ter coragem de falar. Eu vou fazer de conta que não sei de nada. E logo as coisas vão surgindo. Talvez porque a Bíblia está falando, conheça o estado das suas ovelhas. Não é? E aí, para concluir, irmãos, versículo 11, 12 e 13 deste mesmo capítulo. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, ou Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um favor melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Conclusão, clamem, cheguem-se a Deus, convertam os vossos corações a Ele, ao seu tempo. Busque a misericórdia do Senhor,
porque Ele está sempre disposto a ouvir o clamor do seu povo. Não vá para o cativeiro para começar a clamar. Comece a clamar hoje, aqui, agora. Não deixa o infortúnio te pegar. Comece a clamar hoje, aqui, agora. Porque o povo de Deus é povo, sobretudo, que é limpo, é puro e continuamente está alcançando misericórdia do Senhor. Amém?